Sejam muito bem-vindos, meus caros. No dia de hoje venho gravar um podcast com um líder partidário a propósito das eleições legislativas de 2025. Venho falar com o autor de livros de Direito de Processo Penal, fundador e líder da Associação Habeas Corpus, além de líder do ERCT, Dr. Rui da Fonseca e Castro. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por me receber aqui, e gostava, antes de mais, de falar aqui um bocadinho do seu percurso, antes de partirmos para a parte política. Gostava de entender melhor como é que um juiz de direito funda uma organização, que faz sentido no caso das funções que a organização exercia e exerce, mas como é que faz este percurso político até chegar a líder do ERCT e de onde é que veio também a motivação para ser líder político? Muito boa tarde, Alexandre, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar consigo. Eu comecei, de alguma forma, acidentalmente, uma atividade de ativismo a partir de 2020, finais de 2020, para ser mais preciso, até ao outono de 2020. Eu ainda não sabia bem em que terrenos é que estava a pisar, tinha muitas dúvidas. Não quer dizer que elas tenham sido todas sanadas, mas tinha muitas dúvidas. Depois comecei a perceber melhor como é que funcionavam algumas coisas relacionadas com aquele contexto específico de 2020. Então, a partir de outubro, talvez setembro de 2020, comecei a tornar-me mais vocal, mais ruidoso em termos de ativismo, numa perspectiva mais jurídica naquela altura. As coisas foram evoluindo. Naquela altura estava com os juristas pela verdade, depois fundei a Habeas Corpus. Nessa altura eu era advogado e era advogado, mas já tinha sido juiz, portanto estava a beneficiar de uma licença prolongada sem remuneração. Decidi regressar às minhas funções. Em março tomei posse como juiz de direito em Odmira. E a partir dessa altura a minha contestação tornou-se muito mais mediática, porque era um juiz a contestar medidas que estavam a ser implementadas, na minha perspectiva, sem qualquer justificação, contra uma população já absolutamente humilhada e enfraquecida. À altura do confinamento. Exatamente. Fui suspenso ainda em março, penso que fui suspenso ainda em março ou no início de abril. E o processo disciplinar foi instaurado. Começou, em termos, de acordo com a narrativa mediática, começou com uma audiência de julgamento, em que dizem que eu obriguei toda a gente a tirar a máscara, o que é mentira. Eu apenas disse e verti em ata nessa audiência que não conseguiria apreciar a prova oral se as pessoas estivessem com a cara tapada, nomeadamente o arguido. E, portanto, era impossível para mim realizar uma audiência de julgamento e condenar alguém sem ver a cara dessa pessoa. Isso é uma regra básica do processo, quer do processo penal, quer do processo civil, e, portanto, eu apenas apliquei uma regra que tem já mais de 1000 anos, tem 2000 anos, vem do direito romano, e é algo essencial na vida de alguém que aprecia o que as pessoas dizem, tem que avaliar o que as pessoas dizem, tem que olhar nos olhos, tem que ver as expressões faciais, todo o comportamento, e portanto para mim era absolutamente inconcebível realizar uma audiência de julgamento com as pessoas com a cara tapada, maiormente o arguido, que era a pessoa que poderia ser condenada à prisão. Bom, o tempo foi seguindo, eu fui continuando com a minha atividade na altura na Habeas Corpus, acabei por ser demitido no fim de 2020 e 2021. Depois prossegui com a minha atividade na Habeas Corpus, ainda demorei bastante tempo até reativar a minha inscrição na Ordem dos Advogados, não foi imediato, demorei bastante tempo a fazer isso, dediquei-me mais a Habeas Corpus e fui fazendo, sem perceber, um trajeto ideológico. Tive que perceber muita coisa. Eu, na minha juventude, já tinha uma convicção ideológica bastante à direita, mas depois isso, com o passar dos anos, foi-se desvanecendo, houve coisas que desapareceram e eu perdi essa âncora. Mas a partir de 2020 acabei mais ou menos por retomar
essa trajetória e voltar a um ponto em que eu estive quando tinha 20 e tal anos. Dediquei-me bastante a habeas corpus e depois comecei a conheci o Dr. José Pinto Coelho. Conheci o Dr. José Pinto Coelho quando houve uma carga policial de fronte do Conselho Superior da Magistratura no dia 16 de abril de 2021, em que pessoas que me apoiavam nessa altura manifestaram-se. Eu estava a ser ouvido no âmbito do meu processo disciplinar. Houve pessoas que se manifestaram pacificamente e numa manifestação comunicada, devidamente comunicada, e foram objeto de uma carga policial. O Dr. José Pinto Coelho estava entre essas pessoas, ele e outras pessoas do ERCT, e alguns foram detidos, houve diversas pessoas detidas, outras foram para o hospital. Portanto, foi nessa altura que eu conheci o Dr. José Pinto Coelho. Não sabia naquela altura o que era o ERCT. A manifestação eram pessoas que não conhecia, portanto, separadas. Algumas conhecia, outras não conhecia, era uma universalidade de pessoas, nem todas conhecidas, mas que estavam ali para apoiar um juiz de direito que teve a ousadia de se rebelar contra o sistema. Ousadia, ou a burrice, ou a ingenuidade, o que se lhe queira chamar. Para aquelas pessoas era a ousadia, a coragem, era o que interessava. Conheci o Dr. José Pinto Coelho nessa altura, porque eu permaneci até, não sei quando é que as pessoas foram devolvidas à liberdade, nesse mesmo dia, mas foi no mesmo dia, mas já era tarde, para aí 10 da noite, e algumas delas estavam detidas na esquadra do Bairro Alto, outras havia 3 esquadras em que havia pessoas detidas. E o Dr. José Pinto Coelho também se manteve lá, e eu travei conhecimento com ele nessa altura. E depois esse contacto não se manteve, foi-se mantendo esporadicamente. Eu depois, no âmbito da habeas corpus, promovi um debate entre o ADN e o ERCT. Nessa altura já simpatizava muito com o ERCT, depois acabei por entrar para o ADN, saí do ADN rapidamente, não vale a pena aqui esmiuçar as razões da minha saída, porque eu também não quero atacar ninguém, e depois os meus contactos com o Dr. José Pinto Coelho, já não me recordo bem, mas mantiveram-se de alguma forma, até que eu decidi, há 2 anos, decidi marcar uma grande manifestação para o 25 de Abril. E convidei o Dr. José Pinto Coelho como orador. E nesse contexto, também foi o contexto das europeias, penso eu, há 2 anos, ou foi há 1 ano e tal. Sim, eu acho que foi. Foi em março, as legislativas, e depois tivemos... Exatamente. Sim. E ele convidou-me para ser cabeça de lista pelo ERCT para as europeias. Eu aceitei. O 25 de Abril já foi nesse contexto em que eu seria o cabeça de lista pelo ERCT para as europeias. E depois a nossa relação foi-se estreitando até que fomos conversando, tínhamos que arranjar um projeto para o país. Esse projeto passava por uma revitalização de uma direita nacionalista que estava um pouco dispersa por outros partidos, e muita dessa direita nem sabia onde é que haveria de votar, não tinha uma identidade partidária. Então decidimos criar um novo projeto, ou no fundo a continuidade de um projeto antigo com uma perspectiva de futuro, que é o ERCT, o PNR-ERCT, ou ERCT-PNR, como se queira chamar. E dessa maneira foi dessa forma que eu entrei para o partido. Sim. Eu agora ouvi até recentemente uma entrevista que deu ao Zuga, que são pessoas que eu conheço e que já agora que intermediaram o contacto da entrevista, que agradeço. Eu gostava de o questionar sobre uma medida que eu acho que está particularmente habilitado para comentar, sobre a extinção do Tribunal Constitucional, e começar por aqui, depois vamos a outros temas, obviamente. A extinção do Tribunal Constitucional e a criação de uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. E eu gostava de o questionar como é que isso aconteceria, porque é que o Dr. Rui considera que isso é importante
e que moldes é que isso teria para a pessoa comum que não tem se calhar a sua experiência para perceber esta medida? Bom, as pessoas têm que entender que o Tribunal Constitucional é, em grande medida, um tribunal político. Uma grande parte dos seus juízes são nomeados pelo poder político. Outra parte são indicados pelos próprios juízes. Portanto, é um tribunal em grande medida político devido à nomeação, e não são muitos deles, vários dos juízes, ou a maioria dos juízes não são sequer juízes de carreira, são pessoas com uma carreira académica, uma reputada carreira académica, mas não são juízes de direito e são indicados para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, é preciso perceber isso, o Tribunal Constitucional é um tribunal importante que tem proferido decisões muito importantes que têm permitido desenvolver o nosso sistema jurídico-constitucional. Mas há muitas dessas decisões que são bem tomadas porque não têm cunho político. A maioria das decisões do Tribunal Constitucional não tem qualquer cunho político. São estritamente jurídicas. E nessa parte estritamente jurídica, tendo o Tribunal Constitucional pessoas de uma craveira técnico-jurídica irrepreensível, é óbvio que essas decisões serão de grande qualidade, de elevada qualidade. O problema é quando essas decisões, no que diz respeito às decisões que têm um cunho jurídico muito acentuado. A minha experiência diz-me que as pessoas de grande craveira técnico-jurídica, de reputação, de currículo académico, jurídico, advocatício, que cedem facilmente ao poder político, cedem aos interesses. Não são pessoas fortes em termos morais, são pessoas muito fortes em termos técnicos, que se lhes pusermos uma decisão, um caso para decidir que seja estritamente técnico, a decisão será do melhor possível. Se lhes colocarmos um caso que é técnico, mas também tem um cunho político, essas mesmas pessoas cederão ao poder político. Dou dois exemplos, o período 2020-2022, em que só depois de 2022, ou no decurso de 2021-2022, é que timidamente algumas decisões flagrantemente, clamorosamente inconstitucionais foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Muitas não o foram e deveriam ter sido. E posso dar outro exemplo, o exemplo do período da Troika, em que nós vimos os nossos salários atingidos. Sempre houve no direito do trabalho, quer público, quer privado, o princípio da irredutibilidade salarial, em que o salário nunca poderia ser reduzido, mas no período da Troika os salários foram efetivamente reduzidos. Eu sei disso porque eu tive o meu salário substancialmente reduzido, na altura era juiz de direito, tive o meu salário reduzido em cerca de 300 ou 400 euros. E, portanto, foi também uma decisão política, não tanto jurídica, foi uma decisão política. O que eu quero dizer é que as coisas podem funcionar muito bem, quer no Tribunal Constitucional, quer numa secção constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, se houver uma forma diferente de controlo. Ou seja, se o poder político não tiver tanta influência sobre o poder judicial, porque o Tribunal Constitucional continua a ser o poder judicial. E o que se passa hoje em dia é que o poder político tem um controle muito grande, uma influência muito grande sobre o poder judicial, não nos casos do dia-a-dia em que não interessa a ninguém, mas naqueles casos que interessam tem um poder muito grande. E isso acontece agora, quer no Tribunal Constitucional, quer numa eventual secção constitucional do Supremo Tribunal de Justiça. Do Supremo Tribunal de Justiça, que as pessoas já agora é útil saberem, por favor, que é controlado. Eu não diria que é controlado, mas há muitos, não diria todos, mas há muitos juízes do Tribunal Constitucional que pertencem à maçonaria. Do Tribunal Constitucional, peço desculpa, do Supremo Tribunal de Justiça que pertencem à maçonaria. Eu diria mesmo que para um juiz, quando inicia a carreira, tem uma perspectiva de chegar ao Tribunal Constitucional relativamente baixa. Não é certo que lá chegue.
ao Tribunal da Relação, é seguro que chegue. Ao Tribunal Constitucional é outra coisa. Portanto, existe... Porque é muita concorrência. Exatamente. Okay. Não é toda a gente que chega ao Tribunal Constitucional. Portanto, os juízes conselheiros, muitos deles pertencem efetivamente à maçonaria e, portanto, são tão influenciados pelo poder político quanto os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Portanto, essa solução de criar uma secção constitucional dentro do Supremo Tribunal de Justiça não é cristalina em termos de efeito, de efetividade. O que deveria haver era um controlo da população sobre os juízes, sobre os magistrados judiciais. E esse controle ainda não existe. O controle é feito pelo poder político. O doutor então acredita que com esta situação temos os checks and balances em perigo por causa da influência política Exatamente. No Tribunal Constitucional? Okay. Eu gostava agora de o questionar sobre a CBDC, que eu sei que é um tema que aborda com frequência e que vai ser posto em prática em outubro, se não me falha a memória, é o início, já estão a ser retiradas caixas de multibanco da Alemanha e, portanto, vai ser o caminho de muitos países na Europa. Eu gostava de questionar qual é que é a posição do ERGT sobre este tema, como é que o ERGT se posiciona em relação à União Europeia, se quer uma saída imediata, uma saída faseada, se quer uma reformulação da União Europeia e como é que vê a CBDC e possíveis alternativas ou formas de resistência à CBDC que vai ser implementada em outubro. O ERGT no seu programa eleitoral não tem uma posição definida relativamente à União Europeia, mas eu tenho, e como representante do ERGT também estou a falar, e sei que estou a falar em nome da maioria, da esmagadora maioria das pessoas que estão no partido. A União Europeia, e eu disse nas eleições, por altura dos debates para as eleições, para as europeias, eu disse e volto a repetir agora ainda com uma maior convicção que a União Europeia não irá sobreviver aos sucessivos rolos compressores. O primeiro foi 2020-2022 e o segundo é a Ucrânia. A União Europeia não irá sobreviver a isso. Por uma diversidade de fatores, divergências ideológicas, o marxismo cultural que não é aceito por todos, o problema do dinheiro falso, que é aquele dinheiro que nós utilizamos todos os dias, as pessoas não têm noção, mas é dinheiro falso, é dinheiro que não tem qualquer correspondência em riqueza, não tem qualquer correspondência em riqueza armazenada, nem em riqueza criada. E, portanto, eu estou absolutamente convencido de que a União Europeia não irá sobreviver a estes dois rolos compressores que sofremos desde 2020 até agora nos últimos 5 anos. E, portanto, eu tenho consciência que existe uma dívida, que nós temos uma dívida externa, uma dívida soberana, e que não podemos dizer... Temos alguém que tem inspirações a Primeiro-Ministro, que eu disse há uns anos, não pagamos e vamos ver o que é que os banqueiros alemães até tremem nas pernas. Sim. Os banqueiros alemães, já agora ponho assim, que isto é... Sabe que o engenheiro José Sócrates tinha uma frase interessante que lhe reconhece alguma inteligência, que ele dizia: a dívida pública não se paga, gera-se, que é uma coisa, é uma frase interessante. É o que os americanos fazem. Exatamente. É o que os americanos fazem. Nem todos se podem dar esse luxo. Assim nós percebemos o que é que significa a sincronia. Sim. Nós hoje vemos uma sincronia das políticas marxistas utilizadas, quer numa administração Biden, quer num Partido Socialista Português. Sim. Portanto, por isso é que os partidos da extrema-esquerda estão em vias de desaparecer, porque as políticas foram adotadas pelo centro. Mas eu estou absolutamente convencido de que a União Europeia não vai sobreviver à próxima década e, portanto, nós não vamos precisar de dizer não pagamos. Eu considero que a dívida é fraudulenta. O outro considerava que a dívida era válida, mas ele dizia não pagamos porque nós não pagamos. Somos assim, somos socialistas, não pagamos. Eu considero que a dívida é fraudulenta e por isso legitimaria o não pagamento. Mas nós não podemos ser responsáveis e não pagamos. Sabemos que
no dia seguinte não teríamos deixaríamos de ter fornecimento de uma série de bens e serviços essenciais ao funcionamento da nossa economia. Portanto, eu não digo que não pagamos, eu digo que vamos esperar, temos que aproveitar uma janela de oportunidade, temos que nos reindustrializar. A nossa economia, a economia portuguesa deixou de criar riqueza, adotou o financialismo, que é a política económica de fazer circular o dinheiro e de chamar mais dinheiro de fora. Nós cá dentro não produzimos riqueza e, portanto, nós temos que nos reindustrializar, porque isso é a via para a prosperidade de qualquer nação. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. Já não me lembro qual era a pergunta inicial. Tinha a ver com a CBDC e o posicionamento sobre a União Europeia. Peço desculpa. Sim. A CBDC. Bom, falando agora sobre a CBDC. A CBDC não pode ser dissociada da identidade digital europeia. Eu lembro que existe um artigo na nossa Constituição, e agora vamos voltar ao Tribunal Constitucional, à secção Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça. Criado por um socialista. O senhor, pelo que sei, era socialista, o criador da norma constitucional que impede a junção dos dados num banco digital. Eu não me recordo agora do nome do senhor, mas era. Que é uma coisa curiosa. É possível. Sim. Gomes Cantilho ou qualquer coisa assim. Sim, é verdade. Mas realmente é proibido a atribuição de um número nacional único. Mas a conjugação das CDBCs, ou seja, o euro digital, com a identidade digital europeia, vai gerar esse resultado. No fundo, vai haver uma concentração de informação individual de cada pessoa num gadget, numa pen, num telefone, seja o que for, num instrumento eletrónico. E essa concentração vai permitir controlar as pessoas de uma forma muito mais fácil do que atualmente existe. Nós hoje em dia podemos ficar consternados ou escandalizados ou enraivecidos porque fomos mandados parar, porque a polícia já sabia que nós não tínhamos feito a inspeção do carro só pela matrícula. Mas no futuro a polícia vai saber que nós não fizemos a inspeção do carro pela nossa identidade facial, pela nossa biometria. E a CBDC e a identidade digital europeia são um passo nessa direção. Nós vamos perder completamente a nossa privacidade. Portanto, o artigo 26º, número 1, mais um artigo da Constituição, que na parte respeitante à reserva do direito à intimidade da vida privada, também vai desaparecer, ou está gradualmente a desaparecer, devido à evolução, no fundo, à evolução tecnocrata que a União Europeia tem feito desde a sua criação. A criação da União Europeia começou com a SECA e que nessa altura era uma organização puramente económica e transformou-se num bloco político, e um bloco político que se está a autodestruir. Portanto, eu creio que estas ideias, apesar de muito perigosas, não vão subsistir, porque a União Europeia, na minha opinião, tem os dias contados. O que vem aí depois da União Europeia é outra coisa. Temos que aproveitar essa oportunidade para reafirmarmos a nossa identidade nacional. E acha que vamos ter alguma tentativa de abolir essa norma constitucional, nomeadamente por parte do PS e do PSD, que ainda detêm capacidade para fazer essas alterações a nível parlamentar? Podem entender sequer que não é necessário abolir essa norma. E passam que, por na cima, verdade, sim. Não há um número nacional único, há uma coisa que é um bocadinho diferente. Há espaço no direito, há espaço para tudo, se nós quisermos ser criativos. Sim. Eu gostava de lhe perguntar precisamente sobre a reindustrialização, que é uma preocupação que eu tenho e que sinto que o meu público também tem. A reindustrialização do país, eu li que o ERGT propõe uma diminuição de impostos e, portanto, alguma diminuição estatal e, em certa medida, uma defesa das indústrias nacionais, assim que elas produzam alguma coisa, que não é o caso atual, não é? E, portanto, de que forma é que o Dr. Rui considera que se pode conciliar essa diminuição de impostos e essa defesa? E como é que isso aconteceria? Por onde é que começaria o ERGT se tivesse essa possibilidade? A transição é sempre um período muito complicado. Nós teríamos que sair e pode ser que sejamos forçados a sair, porque a Alemanha está a sofrer o processo inverso, que é de desindustrialização, e a Alemanha que alimenta financeiramente
países como Portugal. Portanto, se a Alemanha deixar de ter dinheiro, nós deixaremos de ter dinheiro, é melhor começarmos a pensar já nisso. E, portanto, de qualquer forma, a fase de transição é sempre difícil. Nós temos que começar por canalizar o dinheiro para quem precisa. O dinheiro que existe, que é pouco, tem que ser para os portugueses. Isso é a primeira coisa. Deixar de dar subsídios de desemprego a estrangeiros, deixar de dar subsídio de rendimento, extinguir completamente o rendimento social de inserção e redirecionar esse dinheiro para quem precisa, para os portugueses que precisam. Portanto, isso é a arrumação da casa, tirar o dinheiro dessas organizações não governamentais, das associações, etc. E mesmo os políticos não precisam de tanto dinheiro. Tirar o dinheiro, mover o dinheiro para onde ele é necessário. Isso é a primeira coisa. A segunda é investir seriamente no regresso às energias fósseis e ao desenvolvimento da energia nuclear. A energia nuclear é a energia mais limpa que existe. Não há energia mais limpa. Não? Podem arrancar os cabelos, podem fazer o que quiserem. A energia nuclear é uma energia extremamente eficiente, do mais limpo que existe lá, porque houve um episódio no Japão, um episódio não sei se é a Ucrânia ou é a Rússia, acho que é a Rússia, é a Sibéria. Sim. Isso só vem confirmar a regra, que a energia nuclear é do mais limpo que existe, e depois os mecanismos de segurança também evoluem, e estamos a falar de coisas dos anos 90, Temos mini centrais nucleares que diminuem o risco. Exatamente. Também, e nós precisamos de energia barata. Nós pagamos muita energia, se as pessoas forem... Eu posso dizer quanto é que eu pago no verão de energia, que é quanto pago menos, pago 200 euros de eletricidade por mês. No inverno chega a pagar 500. Sim. Moro no Minho, é óbvio que preciso ter uma casa livre de umidade, etc., ou numa zona de muita umidade, mas não se justifica, não é justificável que uma família pague esse valor de energia. Nós temos de ter energia barata, não apenas para as famílias, mas é fundamental para desenvolvermos a nossa indústria que nós tenhamos energia barata. A Alemanha começou a desindustrialização, o processo já começou há mais tempo, porque voluntariamente começaram a transferir a indústria para a Ásia. Mas involuntariamente começou quando os gasodutos foram fechados. A BASF encerrou logo postos a Braga, imediatamente. A BASF é a indústria nós vemos, lembra, se calhar não é do seu tempo, mas no meu tempo lembro-me de ver nas cassetes. Havia as cassetes, eram todas da BASF, estava lá escrito. Mas pronto, é uma indústria, é a maior empresa, penso que é a maior empresa do mundo de produtos químicos, e consome tanto gás natural por ano como a Suíça. E teve imediatamente que encerrar postos de trabalho, e acho que encerrou parcialmente, e depois o processo prosseguiu. A Alemanha está em fase de desindustrialização porque a energia deixou de ser barata. Hostilizaram o fornecedor de energia, que era um fornecedor de energia que fornecia a preços acessíveis e que tinha muita. Achavam que o fornecedor de energia era um bruto que estava para ali e que só tinha energia, não tinha mais nada para dar. Afinal, é um bocadinho diferente. Hostilizaram um país de tamanho continental, sim, dimensões continentais, e estão a sofrer porque acham que já tinham esperanças de tomar conta desse país. A Alemanha tinha esperança de tomar conta. E quando eu digo Alemanha, enfim, não vou agora entrar em aspectos históricos, em assuntos históricos, mas muito rapidamente, nem a Rússia de hoje em dia, a Rússia dos anos 40, nem a Alemanha de hoje em dia, a Alemanha dos anos 30 e 40. E, portanto, são países completamente diferentes. De certa forma, inverteram os papéis. E por isso eu considero que é fundamental termos energia barata, é fundamental, e essa é a forma de nós
reconstruirmos e nos reindustrializarmos. Nós tínhamos uma indústria muito robusta em determinados setores, como por exemplo a indústria naval. Nós tínhamos uma grande indústria naval que desapareceu logo a seguir ao 25 de Abril. É onde nós temos conhecimentos e temos as pessoas e temos a possibilidade de fazermos melhor do que qualquer outro país do mundo, e nós temos que aproveitar aquilo que temos. E como é que equilibraria? Diminuiria os impostos e depois como é que equilibraria essa defesa das indústrias nacionais? A defesa das indústrias nacionais tem que ser feita também através de tarifas, mas não tarifas aplicadas a países, tarifas aplicadas a produtos. Nós temos que perceber aquilo que produzimos, que estamos em condições de produzir para o mercado interno, e aquilo que estivermos em condições de produzir para o mercado interno não pode ser inundado por produtos mais competitivos do mercado externo. É assim que funciona. Temos que proteger o nosso mercado interno. Se nós temos uma pequena horta com alfaces, não vamos comprar a alface do supermercado por ser um bocadinho mais brilhante que a nossa. Portanto, temos que ir desenvolvendo a nossa horta, que está a nossa alface que está na nossa horta, que também é boa, e pode ser desenvolvida, e se começarmos a comprar do supermercado, isso acabará por não acontecer. Portanto, as tarifas são uma ferramenta importante, mas também nas obras públicas, o Estado começar a dar preferência às empresas portuguesas, aos produtos manufaturados em Portugal, começarmos a fazer um intercâmbio com as melhores universidades do mundo, os melhores centros de desenvolvimento tecnológico do mundo. Isso é fundamental. Nós temos a ideia de que sabemos tudo e também já é uma discussão que às vezes existe, que nós temos as melhores universidades em termos tecnológicos e de engenharia, etc. Podemos ter, não é que tenhamos, mas nós nunca sabemos se os outros têm algum conhecimento adicional que nós não temos. Portanto, nós temos que ter esse intercâmbio e, portanto, temos que desenvolver a nossa energia, a nossa produção energética. Portanto, primeiro temos que ser energeticamente soberanos, temos que realocar o dinheiro que vai para os improdutivos e os preguiçosos para aqueles que mais precisam, como as famílias que têm filhos e que trabalham, etc. E temos que meter o dinheiro também no desenvolvimento das energias, nas fontes energéticas, que permita depois a indústria desenvolver-se e baixar os impostos também sobre as unidades industriais e sobre a atividade económica em geral. Eu tenho agora o tema da habitação, depois já irei também à imigração e tudo mais, acho que são temas importantes. Sobre a questão da habitação, o Dr. Rui ouviu a mencionar que um dos problemas, quer dizer, que são evidentes nos últimos 7 anos, a imigração quadruplicou em Portugal, portanto a procura é óbvia, a oferta não acompanha a procura e, portanto, como é que o ERG se posiciona sobre a habitação, como é que se propõe a resolver esse problema e que problemas é que vê que impedem que Portugal tenha uma habitação mais barata e que são castradores mesmo da oferta? O problema da habitação é um problema relativamente novo. Não ouvíamos falar desse problema, por exemplo, em 2020. Não se ouvia falar desse problema. Esse problema é relativamente novo. Existe um fator, a partir de 2020, que tem agravado esse problema. Esse fator é a imigração. Nós hoje vamos a Lisboa e vemos que existem extensas áreas da cidade de Lisboa que estão ocupadas por pessoas que não são portuguesas, não sabem falar português, não são portuguesas e ocupam extensas áreas da área de Lisboa, da zona de Lisboa, do centro mesmo. Mas não é preciso ir a Lisboa, se formos a Braga vemos a mesma coisa, se formos a Odmira vemos a mesma coisa. A falta de habitação é um problema dos portugueses. Os portugueses não têm condições, hoje em dia, de suportar os custos da habitação. Os custos que são gerados pelo inflacionamento, pela especulação imobiliária. Nós sabemos hoje em dia que existem dezenas e dezenas de pessoas registadas na mesma unidade habitacional
E, portanto, não há como escamotear. Nós não precisamos de estar aqui a inventar causas. A causa é só uma. Fraca oferta para muita procura. Mas os portugueses são cada vez menos. Portanto, como é que há fraca oferta por muita procura se o número de portugueses foi diminuindo? E, de alguma forma, também se foi construído um pouco mais. Mas os portugueses foram diminuindo. Portanto, é a imigração, é a quantidade de estrangeiros em Portugal. Primeira medida que nós defendemos, primeira proposta que nós defendemos, é a deportação imediata. Não dos ilegais, apenas, mas também, não dos criminosos, apenas, mas também, de todos os estrangeiros que não se encontrem a trabalhar. Não estão a trabalhar, saem. Vieram para trabalhar, não estão a trabalhar, têm que sair. É o que se passa no Dubai, é o que se passa no Brasil. O Brasil, em relação ao Brasil, tive agora, anteontem, a oportunidade de fazer referência ao normativo que diz que a autorização de residência é cancelada a partir do momento em que cessa o fundamento que lhe deu origem. É o Brasil que diz isso. Sim. Estamos a falar de legislação do tempo do Lula, da Dilma e do Lula. Não é de extrema-direita. Não estamos a falar de legislação de extrema-direita. Estamos a falar de legislação de pessoas, de governos que têm origem na extrema-esquerda. Nos partidos comunistas, Partido de Trabalhadores do Brasil. E, portanto, mas isso é uma questão de bom senso. Veio para trabalhar. Não está a trabalhar, o que é que está aqui a fazer? Está a receber subsídios de desemprego? Somos contra o subsídio de desemprego para estrangeiros. Contra. Vieram para trabalhar, vieram para salvar a segurança social, então não venham sobrecarregar a segurança social. Se termina o trabalho, sai. Quer subsídio de desemprego? Vá para o seu país. É simples. Talvez lá tenha um subsídio de desemprego fantástico e vá para lá. Somos contra o rendimento social de inserção, não apenas para estrangeiros, como também para toda a gente, em geral. Em relação à habitação, especificamente, um número máximo de habitantes por unidade habitacional, residentes por unidade habitacional, que não sejam familiares entre si. No máximo, tem 2 quartos, são 2 pessoas. São primos, são mulher, têm filhos, há 4 pessoas, então são filhos. Se não são filhos, o que é que estão lá a fazer 4 pessoas? Não. Adaptados à tipologia do apartamento. Um número mínimo de unidades habitacionais dentro de cada centro urbano. Isto tem a ver com os alojamentos locais. Tem que existir pessoas a viver nos centros urbanos, não pode ser apenas turistas. Os portugueses têm que voltar à moraria. Os portugueses foram escorraçados da moraria, os portugueses têm que voltar à moraria. A moraria não pode ser um califado islâmico em que vivem não sei quantos bengalis ou paquistaneses, 50 paquistaneses ou 10 paquistaneses na mesma unidade habitacional. Isso não é Lisboa que nós queremos. Não, pessoas que se querem adaptar à partida também não formam comunidades. Quer dizer, exatamente, portanto, pessoas que se querem adaptar não. As comunidades não é que tenham mal em si, também há comunidades portuguesas, mas quer dizer, se são anti a cultura nacional, se têm outras formas de viver, é diferente. Como é óbvio. Defendemos uma compensação, não é uma compensação, é uma retribuição. É a retribuição do mérito. Robusta, financeira, a famílias com filhos, em que pelo menos um dos membros esteja empregado ou ativo por conta própria. Se estiverem os 2 empregados, não recebem nada. Se um estiver a trabalhar, o outro, seja homem, seja mulher, também não quer ser acusado de machismo ou de masculinidade tóxica. Se o homem quiser ficar em casa sem fazer nada, cuidar dos filhos, é uma opção dele. Mas um deles tem direito, deve ter direito pelo menos a um salário mínimo incrementado consoante o número de filhos, à medida que o número de filhos aumenta. Essa atividade de dedicação à família, dedicação aos filhos, tem que ser remunerada como um bom emprego, tal como um bom emprego. Defendemos a atribuição de casa de habitação gratuita às famílias portuguesas com 4 ou mais filhos,
em que pelo menos, novamente, um deles esteja empregado ou ativo por conta própria. É muito importante isto. Seria uma medida algo cara, imagino. É caro, mas se nós tirarmos, toda a gente está a receber subsídios de emprego sem merecer, toda a gente está a receber rendimento social de inserção, mais as ONGs e associações que recebem dinheiro de apoio para apoio a imigrantes, mais as ONGs e associações que recebem apoio para LGBTQIA+, etc., há dinheiro. E se formos ver, há muito dinheiro aí escondido que pode ser utilizado. O dinheiro tem que ser utilizado para quem precisa. Quem precisa são as famílias portuguesas. Quer incluir algumas medidas de apoio à natalidade que o ERCT eventualmente tenha, que eu acho que são importantes, que até são essenciais, parece. Uma delas é incluir no SNS os melhores tratamentos de apoio à natalidade. Essas duas acabei de dizer. Proibir as ideologias de género nas escolas. Proibir as marchas LGBTQIA+, que são ofensivas. Ninguém quer ver aquela porcaria. Ninguém quer ver aquilo para nada. Aquilo é uma coisa ofensiva. É uma coisa que nem sequer é bonita. São pessoas que são completamente, em inglês seriam os freak shows. É uma coisa absolutamente aberrante. Fazendo de advogado do diabo, acha que não seria acusado de estar a limitar o direito à manifestação? Eu fui limitado o direito à manifestação. Então eu fui o primeiro detido em 51 anos de democracia. Eu fui o primeiro líder partidário detido por estar a exercer uma liberdade constitucionalmente garantida, que é a liberdade de ação política ou partidária. Não digo que não, eu manifestei-me contra isso também, sobre a sua detenção, mas acha que poderia ser argumentado que estaria a limitar um direito à manifestação, ou alguma coisa do género, ou até à reunião pública? Não sei. Eventualmente, mas repare, eles até se podem manifestar. Eu, nesse aspecto, eu concordo que as pessoas, desde que não atinjam os outros de alguma forma, não entrem no espaço dos outros, devem poder manifestar-se. Se não houver atentado ao pudor, que há sempre nessas há sempre atentado ao pudor nessas até no 25 de Abril tivemos. Exatamente. Sim, é verdade. Eu acho que sim. Eu não sou, mas nós sabemos que essas marchas também só existem porque são financiadas, porque têm os apoios XPTO da Câmara Municipal, do Governo, que ainda não se sabe quanto é que vai ser o Europride este ano, ainda ninguém sabe quanto é que é. Nós sabemos isso, que eles não se dariam ao trabalho se recebessem zero. E, portanto, é uma forma de proibição. Nós temos que fazer um esforço enorme, um sacrifício pessoal de todos, para realizarmos uma ação no 25 de Abril. Nós não temos apoios de ninguém. E, portanto, é preciso uma grande motivação. E, portanto, esse pessoal tem a certeza que a motivação seria drasticamente reduzida se não tivessem nada. Eu vou só fazer aqui duas questões finais que acho que consegue juntar numa. A lei da nacionalidade e a imigração. Como é que trataria a questão da imigração e a lei da nacionalidade? E depois fazia só mais uma pergunta, para terminar. Bom, muito rapidamente. Lei da imigração. A lei da imigração, neste momento, foi revogada, a manifestação de interesse foi revogada, mas não para os PALOP. Os PALOP ainda têm uma espécie de manifestação de interesse, porque eles podem entrar em Portugal ao abrigo do acordo de mobilidade da CPLP e depois podem pedir uma autorização de residência de 2 anos renovável por 3 anos sucessivos, até eventualmente obterem, adquirirem a nacionalidade derivada, portuguesa derivada. Portanto, considero que o acordo de mobilidade da CPLP tem que acabar, temos que acabar com isso. Considero que a linha F do número 1 do artigo 1º da lei da nacionalidade tem que ser revogada, porque é a lei que permite que um estrangeiro que nem sequer fale português venha a Portugal, tenha entrado legalmente ou tenha um título, esteja aqui há um ano. Isso depois é fácil de defraudar. Tem um filho, é português, esse filho pode ser Presidente da República, porque é a nacionalidade portuguesa originária.
E, portanto, temos que acabar com os jus solis na nacionalidade portuguesa originária, temos que rever os jus solis na nacionalidade portuguesa derivada e temos que acabar com as autorizações de residência obtidas em Portugal sem a concessão de um visto prévio que justifique essa autorização de residência. Eu vou deixar as redes sociais na descrição. Fazia só uma pergunta para terminar e já agora agradeço o tempo que me disponibilizou. Faço estas perguntas a todos os convidados. Como é que o Dr. Rui da Fonseca e Castro se vê daqui a 5, 10 anos e como é que gostaria de ser lembrado? É difícil. É o meu momento de Carlos Daniel. É difícil responder a isso. Sim. Eu espero ser lembrado. Espero ser lembrado como alguém que foi honesto e que tentou fazer alguma coisa. Pronto, nada mais. E como é que se vê daqui a 5, 10 anos? Vejo-me com os meus filhos, com a minha família. Obrigado por este bocadinho. Foi um gosto recebê-lo. Vou deixar as redes sociais na descrição e todos os links que me facultar que acha adequados. Obrigado por terem estado desse lado e até uma próxima.